a arquitetura básica do microprocessador, tá? Nós vamos estudar essa estrutura do microprocessador, que é muito parecida com a estrutura do microcontrolador. Nós vimos que a única diferença, né, básica, estrutural, seria que esses elementos aqui, ROM, RAM, né, circuitos de interface, conversores, né, timers, eles estariam todos o quê? Embarcados, né, em um circuito integrado só, né? Essa é a diferença do microcontrolador para o microprocessador, tá? Diferença mais assim básica que tem, tá? Então é o seguinte, tá aqui a arquitetura básica do microprocessador, né? Então nós temos o CPU, a ROM, a RAM, circuito de interface, os periféricos, uma bus de endereço, uma bus de dados, né? O oscilador, o reset, interrupções. Então nós vamos falar a respeito de cada um desses aí. Tem uma bus de I/O, né, de entrada e saída. Então, ó, você percebe aqui que existe uma limitação elétrica em corrente contínua, né? Então, essas estruturas precisam de energia elétrica para funcionar, né? Então, nós temos aqui a conexão de energia elétrica no CPU, na ROM, né, na RAM, no circuito de interface e nos periféricos, tá? Beleza. Então, vamos começar aqui pelas bus, né? O que são bus? São barramentos ou vias, né? Então, barramentos ou vias. A primeira coisa que nós vamos ver é a bus ou barramento. Então, nós temos o barramento de controle de endereço, que é esse aqui, tá? O que acontece nesse barramento? Esse barramento, ó, é a via de acesso de endereço de memórias e periféricos. Então, o CPU vai conseguir, através dessa bus, desse via de endereços aqui, conseguir acessar os endereços de ROM e RAM. Ou seja, ele vai localizar, né, para que endereço, com quem que ele vai trabalhar aqui, né? Seria o CEP, né? No caso, o exemplo, a analogia aí com o CEP, né? Então, o que acontece? A ROM, né, ela tem aqui a memória de programa. A ROM, ela dita o que para o CPU? Ela diz aqui, ela vem com um programa, com a programação na qual o CPU se baseia para se comunicar com tudo. Então, é o programa principal, né, que roda aqui na ROM. Ou seja, ela diz como o CPU tem que trabalhar, como ele deve conversar com todas as estruturas aqui do sistema microprocessado, tá? Então, o que acontece aqui? A ROM vem, lança a instrução, ela lança aqui a instrução na base de dados, falando para o CPU, ó, você vai começar, você tem que pegar o primeiro endereço aqui de dados, endereço tal na ROM aqui. Então, ele vem aqui, ó, e busca o endereço. Opa, buscou um endereço, o primeiro endereço da ROM. Nesse primeiro endereço diz a primeira coisa, a primeira instrução que deve se fazer, ou seja, essa primeira instrução é jogada aqui na base de dados. O CPU recebe essa instrução e vai o que? Analisar o que fazer. Então, você observa aí que a bus de controle de endereços é uma bus, né, uma via o que? De acesso dos endereços de memória e periféricos, ou seja, você vai ter acesso tanto aos endereços da RAM, ao circuito de interface. Quero buscar o circuito de interface, então eu vou buscar endereços lá no circuito de interface, tá? Ou eu quero buscar aqui na RAM, então eu vou buscar o endereço aqui na RAM, tá? É isso que acontece. Então a bus de endereço é uma bus de via de acesso, né, à estrutura que você quer, ao endereço da estrutura que você quer o que? Buscar dados, né, no caso, tá? Então a bus de comunicação de dados é essa aqui de baixo, tá? É a bus de dados. Essa bus é onde vem as informações, né? Então, no caso, a ROM quer lançar uma instrução aqui para o CPU analisar. Então, essa instrução vem para a bus de dados. O seu teclado, né? Você apertou uma tecla ali, então jogou uma informação aqui pela bus de entrada e saída, vem para o circuito de interface, é armazenado em algum endereço, né? E aí o que acontece? Essa informação vai ser enviada para a bus de dados. Mas como a CPU vai saber como pegar essa informação? De quem pegar essa informação? Ela vai receber a instrução de que deve acessar o endereço do circuito de interface e lá buscar os dados que virão por aqui, tá? Vai vir pela bus de dados, tá? Então, o CPU acessa aí. Então, nós temos a bus de dados, que é a via de circulação de códigos e instruções, tá? Depois nós temos as vias de controle, né? A bus de controle auxiliar, ou seja, essa aqui, ó, são vias de controle auxiliar que se comunicam aqui, ó, CPU ROM, CPU RAM, né, e o circuito de interface. Para que servem elas, né? Ela é para controle, ó,
controle de acesso da ROM, RAM e circuitos de interface, né, ou interface, no caso. Então, você vai controlar através dessa bus, dessa via aqui, quais estruturas aqui você vai se comunicar, buscar endereços. Por exemplo, o seu CPU ele quer falar com a RAM, né? Então o que acontece? Quando eu quero falar com a RAM e buscar endereços na RAM, essa via de controle ela vai fazer o quê? Ela desliga a ROM e desliga o circuito de interface para que se busque o quê? Os endereços da ROM. Então ele faz com que você alterne, né, para poder buscar ou a ROM ou a RAM. Então quando a ROM está trabalhando, você está buscando endereço na ROM, a via de controle não permite o acesso, desliga a RAM para você não ter acesso aos endereços da RAM. Tá? É uma forma de controlar e facilitar com o CPU a buscar os endereços nas partes certas, tá? Ok? Beleza. Aí você tem a via de controle auxiliar, né? Você tem a bus de entrada e saída, I/O, né? Que é input e output, né? Input, entrada, output, saída, né? Então, vias que permitem abrir a comunicação com o mundo exterior. Então, aqui é a via de acesso aos periféricos, né, aos dispositivos de saída, né, e de entrada. Então, no caso de um teclado, né, ou de display, por exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui de um teclado. Você aperta aí uma tecla, essa informação vem aqui para o circuito de interface, né, e aí, o que acontece? A ROM informa, né, a ROM vai informar, ó, dado, né, instrução para acesso de dado na interface, né, então recebe a instrução aqui. Opa, buscar acesso na interface, e já vem com a busca de endereço, vou buscar um endereço aqui, buscou o endereço, opa, vou acessar esse circuito aqui de interface, vou lá, busco o dado, que dado está vindo aqui? O dado do teclado, o teclado foi pressionado, né? Então eu busco esse dado aqui, recebo o dado do teclado, opa, estou com um dado aqui de circuito de interface lá do teclado, e aí, qual ação eu devo fazer? A ROM fala, para esse tipo de dado, né, você vai ter que mandar isso aí para no caso, o display, né, ou o monitor, né? Então, vem a instrução para o circuito de interface, de novo, né, para acessar o endereço do monitor. Aí o monitor está aqui, ele recebe, você acessa o endereço do monitor, pega o dado, tá, e encaminha, né, para o monitor. Esse dado vem aqui, o monitor recebe e encaminha, né, para o periférico. Tá? Então a interface do monitor recebe esse dado e encaminha. Então você vê aí a estrutura, como se forma, né, como se comunica cada estrutura aí do microprocessador. Tá? Então, output e input, né, via de comunicação com o mundo exterior. Tá? Então isso é o básico aí que nós temos que saber. O CPU, pessoal, CPU, que é essa parte aqui, é o cérebro do microprocessador ou do microcontrolador, né? Essa parte aí vai fazer comunicação com todas as vias acima, então, ó, vai se comunicar. Se você perceber o esquema aqui, você vê que tem comunicação na base de dados, né? Então tem uma via de dados, então que permite a comunicação com o ROM, RAM e o circuito de interface. Então a CPU está conectada com tudo, tá? Então ela é uma via de comunicação aí com todas as outras estruturas aí, tá? O CPU, tá? Porém, ele obedece às diretrizes da ROM. Isso. Como ele vai se comunicar, né? A ROM vai dizer para ele como ele deve se comunicar, quais são as instruções que ele deve fazer para chegar no acesso a cada estrutura, tá? Então, o CPU ele tem acesso, né, a todas as vias aí, porém ele obedece às diretrizes da ROM, né? A memória de programa, tá? No caso, tá? Então, sempre quando eu falar em ROM, eu vou falar de memória de programa. CPU ele executa funções lógicas, né, de AND, OR, NOT ou ou exclusivo no caso. Então isso aqui é aquelas estruturas lá da eletrônica, né, eletrônica digital que vimos, né? Você viu lá nas aulas de eletrônica digital. No caso você tem a estrutura AND, né? Então a estrutura OR, estrutura lógica OR, a estrutura NOT, né? E a OR exclusivo no caso, né? Que é uma estrutura assim. Ficou tão bonitinho não, mas é isso, tá? É aqueles circuitos, né, combinacionais lá que você tem as estruturas lógicas, tá? Então, funções lógicas que o CPU ele vai
executar, funções aritméticas de soma e subtração, tá? Funções de transferência de dados, ou seja, pô, eu tô trabalhando aqui com um cálculo, né? E aí, o que eu faço? Vou precisar usar esse cálculo depois, então eu armazeno esse dado na RAM, né? Temporariamente, para poder depois buscar no endereço lá de novo esse dado para que eu possa usar novamente e obter, tomar alguma decisão, né? No caso do CPU, a respeito desse dado, tá? Ok, então funções de transferência de dado, funções de comparação de dados, então ele vai receber lá um dado. Opa, esse dado aqui teve que tomar tal atitude, né? Tomar ou não uma decisão. Um exemplo disso, podemos pensar assim, ó, imagine que seja um dado de um sensor de temperatura aqui, né? E se passar de uma certa temperatura, o que ele faz? Ele ativa um sistema para que baixe a temperatura do ambiente, né? Ou seja, um sistema de refrigeração, no caso. Então, você tem um sensor de temperatura aqui, ele recebe o dado. Opa, falou que a temperatura passou do valor que deveria. Ou seja, chegou a temperatura aqui, fica no circuito de interface. O CPU quer buscar esse valor, a ROM dá a instrução para ele vai buscar o valor, ele vai lá, busca o valor, busca o endereço, né? Opa, eu tenho que buscar o endereço no circuito do sensor lá. Então, na interface do sensor. Opa, já sei qual é o endereço. Vou lá, busco o dado vem para o CPU, né? Aí o que o CPU faz? Ele vai fazer a tomada de decisão, que é isso aqui, ó. Funções de comparação de dados. Ou seja, ele vai comparar o dado que ele recebeu, tal temperatura, né? Se temperatura maior que tal valor, agir de tal forma. Então, ele analisou o valor do dado que chegou. Opa, maior do que o valor do valor que deveria estar. Ou seja, acionar o circuito de refrigeração. Então, ele vai lá, recebe a instrução da ROM, né, para abrir o endereço lá do circuito de interface de refrigeração e manda o dado. Acionar, né, circuito de refrigeração. Aí esse dado vem para cá, né? Esse circuito de interface recebe e o que? Envia o dado para que seja feita a refrigeração do sistema, né? Então, isso aqui é uma forma, né, da gente visualizar como funciona um sistema microcontrolado, tá? No caso, apesar de estarmos vendo um microprocessador, tá? Podemos atribuir isso também para um microcontrolador, ok? Beleza, vimos as funções comparações, né, as funções do CPU, e a outra característica aqui é que ele só entende o código binário, né? Como assim, né? No caso, o programador, ele coloca lá na ROM, né? Ele coloca lá na ROM um código que ele possa entender. Então, geralmente vem instruções, né, com códigos um pouco menores, porém de fácil entendimento. Então, por exemplo, um código add, né, que para o programador representa uma soma, no caso, né? O que acontece? O computador vai receber esse código, né, e ele vai transformar isso em binário, né, lá na sua unidade lógica. E esse binário aqui para ele representa a soma, tá? Então ele trabalha com o código binário, tá? Ok. Oscilador, tá aqui o oscilador, né? Oscilador, o que ele vai fazer? O oscilador é o marca-passo do CPU. Ele é como se fosse o metrônomo, né? O metrônomo na música não tem um metrônomo que marca lá o tempo de cada nota. Então o oscilador é isso, ele está marcando o tempo do CPU, né? Cada tarefa, instrução instrução que o CPU executa, né? Instruções internas ou externas, né? Ao CPU aqui, ele executa como? Ele de forma sincronizada e em velocidades pré-determinadas. Quem que auxilia nisso? É o oscilador, tá? O oscilador juntamente, né, com o clock lá do circuito, tá? Então o oscilador é uma ferramenta, é uma estrutura fundamental aí para o quê? Permitir que haja a sincronização do sistema, né? Que exista o tempo de cada instrução, né? Que permita que o microprocessador, o microcontrolador faça cada instrução, né, num tempo, né? Tem uma frequência, né? Para que não ocorra de pular certas etapas. Então existe aí uma sequência de protocolos que ele vai fazendo, tá? Então o oscilador serve para isso. O reset, né?
No Arduino tem esse reset, em outros também, em outros microcontroladores também você vai perceber que tem. Esse reset é um pino lá, né, que tem a função, né, no caso do Arduino é um pino que tem a função lá no Arduino de quê? De iniciar uma rotina interna, ou seja, você está lá executando, sei lá, é uma contagem, um relógio aqui, não sei, alguma coisa contando aqui. Está lá executando as tarefas, está no meio dessas tarefas e o que acontece? Você aperta o reset e reinicia totalmente o sistema de novo. Começa da primeira instrução, ou seja, você vem aqui, ó, realiza a primeira leitura de instrução do endereço 00H. Né? Isso aqui é um endereço que é um endereço em hexadecimal, né? No caso, você vai realizar o primeiro, né, leitura de endereço, que é na ROM, né, para começar, ela vai ditar a primeira atividade que você deve fazer. Então, no caso aqui, você aperta o reset, você reinicia o sistema, então ele vai começar lá da primeira instrução, tá? E vai começar a sua execução novamente, tá? Então é isso que é o reset. E as interrupções, né? Pinos de acesso externo, no mesmo caso do reset, né? Você tem os pinos de acesso externo aqui, tá? No microprocessador ou microcontrolador, no caso. E aí você interrompe a tarefas atuais. Então tá lá para atender uma outra específica, planejada lá que está no código, né? Caso aperte a interrupção, não fazer isso, né? Então no caso aqui, se você apertar uma interrupção, a tarefa atual que está sendo feita vai parar de fazer e vai atender uma outra tarefa que está no código lá, beleza? Então é isso, pessoal. Ó, nós terminamos por aqui. Nós vimos, né, falamos, né, detalhadamente dessa estrutura, né, de cada parte aí do microprocessador, tá? Isso vai servir tanto para os conhecimentos de microcontrolador. Então, espero que vocês tenham prestado atenção aí e vamos utilizar isso nas próximas aulas. Então a gente fica por aqui, tá? Isso aqui é um resumo do que a gente viu, né? Então eu fui explicando cada parte. Então é isso, o trabalho que você tem agora é de refletir sobre isso, estudar sobre isso, né? E tirar dúvidas aí no Moodle a respeito, tá? Em breve vocês terão exercícios aí para fazer também, tá ok? Então é isso, a gente fica por aqui e até a próxima aula, tá bom?